Quando Deus quer te abençoar, há algumas coisas que você começará a notar em sua vida. Você sabe como é estar tão confuso que não sabe o que fazer? Você se pergunta por que parece que você ora, mas nenhuma resposta parece vir? A frustração parece te levar até um ponto que você sente vontade de jogar a toalha e desistir. Essas frases te soam familiar? Tenho certeza que sim. E quero que saiba que você não está sozinho, meu amigo e minha amiga. A verdade é que quando você pergunta, ninguém gosta de não saber o que fazer. Ninguém gosta de ficar preso quando precisamos tomar uma decisão importante na vida. O desejo de ter clareza é mais forte quando temos que fazer escolhas cruciais para a vida, e isso pode ser motivo de frustração quando parece que você se encontra desnorteado. No entanto, entenda que a verdadeira sabedoria e direção não são produtos de sua inteligência, grau educacional ou força física. É uma bênção de Deus, uma provisão que Ele faz para as necessidades de nossas vidas. Por vir somente de Deus, é muito perigoso para nós, para o nosso destino e para os que estão ao nosso redor, quando permitimos que nossas frustrações nos façam correr na frente dele. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 8, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deus está ciente de sua necessidade de orientação e ajuda, e Ele nos diz o que cada um de nós precisa fazer. Mas o que acontece quando parece que estamos orando por tanto tempo, mas não recebemos nenhuma resposta de Deus? O que significa quando parece que Deus está em silêncio? O silêncio de Deus significa que Ele está bravo com você, não te ama ou não se importa com a sua vida? Talvez você tenha dificuldades de responder essas perguntas enquanto ouve o som da minha voz. Ou talvez você esteja lutando contra a voz do diabo em sua cabeça, que diz que você não é tão amado por Deus quanto os outros, cujos testemunhos você continua ouvindo, ou que você cometeu um pecado e por isso foi abandonado. Eu sei que pode ser um desafio continuar a perseverar quando parece que os outros estão passando por você e sua vida parece estar sempre estagnada. Mas quero que você saiba disso. A ausência de uma resposta tangível em sua vida agora não é a prova de que Deus te abandonou ou não se importa com você. Embora a falta de respostas possa gerar depressão e impaciência, você deve se lembrar que Deus te ama e que seus planos para você são bons e não maus. Isso não mudou e nunca mudará enquanto você confiar nele com sua vida. Hoje quero te encorajar com esta mensagem e apontar a direção certa para quando Deus estiver prestes a te abençoar. Quando isso acontece, uma das coisas mais comuns que você verá é um aumento na intensidade da pressão para tomar outras alternativas além daquela que Deus colocou à sua disposição. Sempre que você estiver esperando para receber uma bênção de Deus e começar a parecer que você está ficando cada vez mais inquieto, desesperado e impaciente, saiba que sua bênção está prestes a aparecer, mas o diabo quer que você a perca, cedendo à sua impaciência. Uma das coisas que você deve aprender, portanto, é como reconhecer as respostas quando Deus as envia. Independentemente de como você se sinta, gostaria que soubesse que Deus sempre responde quando você fala ou pede algo a Ele. A questão, porém, é que as respostas de Deus nem sempre vêm da maneira que queremos ou esperamos. Lembre-se do que Ele disse em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Você pode estar pedindo a Deus por um progresso em sua vida, e quando Ele responde, pode parecer que tudo foi para trás. Sim, Deus trabalha assim. Ao se familiarizar com a maneira como Deus trabalha, você pode dizer que isso é uma bênção disfarçada, e em vez de reclamar e ficar amargo, você começa a louvar a Deus. Quando Lázaro, o amigo de Jesus, estava doente, Jesus disse: esta doença não será para a morte, mas para a glória de Deus.
Mas ainda assim o homem morreu. A impressão foi de que Deus falhou, não é mesmo? No entanto, Jesus sabia que era realmente uma bênção disfarçada. Aos nossos olhos, parecia que ia de mal a pior, mas aos olhos de Jesus só ia de bom a melhor. Você pode estar se perguntando como isso é verdade. Bem, não é verdade que quanto mais complicado o problema, mais espetacular a solução? Deus cura os enfermos? Sim, Ele cura. Mas Ele também ressuscita os mortos. Às vezes, o testemunho de um homem doente que foi curado pode não tocar tantos corações quanto o testemunho de um homem que morreu e foi enterrado por 4 dias e ressuscitou. Daí a declaração de Jesus durante sua oração no túmulo de Lázaro: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas por causa do povo que está ao meu lado eu disse isso, para que creiam que tu me enviaste. Seja qual for a resposta que Deus te der, seja um sim, um não ou uma espera, é para a glória de seu nome e para a sua bênção final. Pode haver outras razões, mas as respostas de Deus às nossas orações geralmente se enquadram nessas 3 categorias: o sim, o espere e o não. Suas respostas refletem seus desejos perfeitos e a boa vontade para conosco. O fato de Deus amar você não significa que Ele te dará qualquer coisa. A Bíblia diz que nossa garantia da aprovação de Deus às nossas orações é o alinhamento delas com a vontade dEle. Em outras palavras, temos certeza de que Ele nos ouvirá e responderá quando orarmos de acordo com a sua vontade, não de acordo com nossas pressões, emoções ou ambições pessoais. Portanto, quando Deus começar a te abençoar e responder às suas orações ou te mostrar sinais de suas respostas, você nunca deve se esquecer de continuar a andar em obediência à sua vontade. Outra coisa a lembrar quando Deus está prestes a te abençoar é que todas as suas bênçãos devem ser usadas para promover a vontade de Deus na terra. Sua vida deve servir ao propósito de Deus. Antes de começar a pensar que isso só tem a ver com questões espirituais, saiba que sua paz e bem-estar fazem parte da vontade de Deus. Independentemente das tempestades em sua vida, caminhar sobre elas e superar suas provações faz parte da vontade de Deus. Portanto, quando você está pedindo a Deus por uma bênção, confiando nele para um milagre financeiro, um milagre na saúde ou orientação conjugal, você está orando de acordo com a vontade de Deus. Confiar em Deus para um milagre ou qualquer outra coisa em sua vida é um sinal de que você confia nele e depende de sua força e não de si mesmo. Não deixe que a pressão ao seu redor faça você perder a fé ou a paciência em Deus. Ao fazer isso, você correrá na frente dele e se colocará em problemas. É uma armadilha armada pelo diabo para roubar de você a bênção da perfeita vontade de Deus em sua vida. Ele, com toda certeza, sabe que não pode impedir que as bênçãos de Deus cheguem até você. Então ele usa o único método que conhece contra você. Ele te usa para impedir você de entrar na bênção. O diabo pode usar o seu ego ou a sua impaciência, te dando uma falsa imagem da urgência que tem em mãos para te colocar sob intensa pressão para que você comece a procurar uma solução rápida ou outra saída, o que pode te levar a desobedecer às instruções de Deus. Se você permitir isso, essa armadilha pode custar muito caro. Precisamos esperar a direção de Deus antes de dar qualquer passo. Uma pequena desobediência pode ser aquela que nos custará tudo, como custou ao rei Saul. A desobediência a Deus pode levar a resultados negativos. É melhor esperar e reconhecer as respostas de Deus às nossas orações antes de agirmos. Não tenha pressa e perca tudo. Como podemos reconhecer as respostas de Deus para que possamos saber se Ele está nos abençoando e que não estamos em desvantagem? Jesus disse em João capítulo 10, versículos 26 a 28: Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, nem ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus usa o relacionamento entre as ovelhas e o pastor para ilustrar o relacionamento familiar entre Deus e seus filhos. Se você não estiver familiarizado com a pessoa de Deus e seus caminhos, terá dificuldade em identificar ou reconhecer suas respostas quando elas vierem. Como eu disse antes, as bênçãos de Deus nem sempre vêm da maneira que você espera. É necessário que você entenda, portanto,
como reconhecê-las quando elas vierem. Deus quer e convida você a compartilhar a comunhão com Ele, construindo um vínculo de relacionamento que permite que você saiba onde Ele está e onde Ele não está. Infelizmente, esse elemento está faltando na vida de muitos cristãos hoje. Você deve crescer em seu relacionamento com Deus, meu amigo e minha amiga. A comunhão regular com Deus é a chave para conhecer sua voz. A Bíblia diz que Deus revelou seus atos ao povo de Israel, mas revelou seus caminhos apenas a Moisés. A revelação dos caminhos de Deus mostra a personalidade e a glória dele em um nível pessoal que te capacita a andar em seus caminhos e produzir seus resultados em sua própria vida. É um nível que você alcança quanto mais fundo você vai com Deus. Por que Moisés foi escolhido? Moisés estava quase sempre na presença de Deus, tendo comunhão com ele. Sua existência dependia de Deus, assim como Jesus. Ele passou mais tempo com Deus do que com as pessoas ou as outras coisas. Assim, Deus poderia contar a ele seus planos para o povo e usá-lo para as obras poderosas. Temos comunhão com Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia, estudando suas palavras. Por essas duas ações, abrimos a porta da comunhão com Deus. Veja bem, a comunhão com Deus é uma via de mão dupla, onde falamos com Deus por meio da oração e da adoração, e Ele nos responde principalmente por meio de sua palavra. Ele pode falar conosco por meio da palavra, nosso testemunho interior, seus servos ou outros cristãos, ou até mesmo de suas circunstâncias. Mas não importa como Deus se comunica com você. Todos esses métodos devem estar alinhados com o que está escrito na Bíblia. A palavra escrita de Deus na Bíblia é o principal meio pelo qual Deus confirma tudo o que Ele nos fala. Portanto, seja no casamento, finanças, ministério, trabalho, carreira ou qualquer outra coisa, a mensagem ou a resposta que chega à sua vida deve estar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Se contradiz a palavra de Deus, não importa o quão espetacular seja, ou o quão poderosa ou renomada seja a pessoa que está transmitindo a mensagem, não é de Deus. Quando o diabo disse a Jesus para se curvar a ele, para pular do alto do pináculo do templo, ou para transformar pedras em pães com referências da Bíblia, Jesus, sendo a própria palavra, sabia que estas não concordavam com as palavras que saíam da boca de Deus. Não nos curvamos a ninguém, senão a Deus. Não nos metemos em problemas para testar se Deus vai nos proteger. Não vivemos de comida ou desejos carnais, mas da palavra de Deus. Todas as respostas de Jesus ao diabo eram da Bíblia e estavam alinhadas com a instrução e a glória de Deus. Embora parecesse que ele estava perdendo o benefício de comer um pão milagroso, experimentando a intervenção angelical, que não era garantida, e obtendo todas as riquezas do mundo ao se curvar ao diabo, ele estava vencendo uma grande tentação e se qualificando para a glória maior que viria. E no final, a Bíblia diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de qualquer outro nome, tanto no céu quanto na terra. O diabo pode até tentar usar a Bíblia para te enganar, mas por meio de um bom relacionamento com Deus, você pode saber quando ela não se alinha com outras partes das Escrituras ou com a personalidade de Deus revelada nelas. É por isso que devemos reservar um tempo para estudar a palavra de Deus e saber o que ela diz com a ajuda do Espírito Santo. Reconhecer as respostas de Deus não é tão difícil quanto parece. O que precisamos fazer é ter um bom relacionamento com Deus. Se você está tendo dificuldades agora e parece que Deus está demorando muito, seja paciente. Confie no Espírito Santo para ter a força para ficar de pé quando sua força falhar. Deus manterá aqueles que creem nele a salvo da destruição diante deles até que ele cumpra seus planos para suas vidas. Lembre-se de que as coisas boas levam tempo para serem aperfeiçoadas e se tornarem realidade. Não se preocupe com a pressão externa. Em vez disso, aprenda a esperar em Deus e a ouvi-lo antes de dar esse passo. Ele vai te abençoar no momento certo e você ficará feliz por ter esperado pelo tempo dele. O que significa Deus lutar por você? Significa que Ele intervém para lidar com o que quer que esteja contra você. Eu vi um escrito anônimo uma vez que dizia assim: Deus tem a palavra final. Quando Ele diz sim ou não, nenhum homem pode resistir. Deixe que Ele lute suas batalhas e Ele garantirá que você vença no final. Tudo o que você precisa fazer é ter fé nele
orar sem cessar e sempre reconhecer Ele suas obras em sua vida. Como o ditado diz claramente, Deus é bom e assim Ele é sempre. Com Ele você é certamente um vencedor. Você é cabeça e nunca cauda. Quando Deus luta sua batalha, Ele substitui suas fraquezas com sua força. Quando Ele luta por você, Ele pega o seu pouco e o transforma em uma grande obra. Tenha cuidado se você se posicionar contra um cristão que está com Deus, porque quando você for até Ele com tudo o que tem, você terá que lidar com Deus. Algumas pessoas se encontraram em mais problemas porque decidiram lutar contra alguém por quem Deus estava lutando. Elas pensaram que estavam apenas vindo contra uma pessoa comum e não sabiam que era um filho de Deus. É como o livro de Hebreus capítulo 10, versículo 31 coloca: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando Deus luta por você, você se torna uma zona de perigo para qualquer oposição. Você sabe de onde veio a maior confiança dos antigos israelitas? Veio da consciência de que Deus estava com eles. Isaías capítulo 8, versículos 9 e 10. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dais ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Quando iam para uma guerra, tudo o que precisavam era ter certeza de que Deus estava com eles. Uma vez que isso foi verificado, eles estavam prontos para ir. Quem se levantou contra eles o fez por sua própria conta e risco. Eles estavam tão confiantes por causa da aliança de Deus com eles que o próprio Deus os chamou de meninas dos seus olhos. E em Salmos 105, capítulos de 12 a 15, o salmista escreveu: quando eles eram poucos em número, poucos de fato, e estrangeiros nele, eles vagaram de nação em nação, de um reino para outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles repreendeu os reis. Não toqueis nos meus ungidos, não faça mal aos meus profetas. Então pense nisso. Você é filho de Deus. E, porque você pertence a Ele e o serve, Ele lutará por você se você permitir. Às vezes você pode ou não ver algo acontecendo ao seu redor. Às vezes é preciso a graça de Deus para alguns de nós sabermos que o que está acontecendo é realmente Deus servindo por nós. Veja, quando Deus luta por você, Ele não luta do jeito que você quer. Ele apresenta suas próprias regras de tal forma que seus próprios inimigos verão a assinatura de Deus em toda a situação. Pode parecer que você perdeu, mas na realidade Deus realmente foi e lutou por você. Aqui estão algumas coisas que acontecerão quando Deus entrar para lutar por você. Número 1. Ele te impede de agir na carne. Você já passou por uma situação difícil em sua vida em que parecia que Deus não estava te ajudando? Você orou e orou, esperou, jejuou e até procurou aconselhamento espiritual com um ministro do Evangelho, na esperança de que algo acontecesse, mas parecia que nada estava acontecendo. Talvez a situação tenha piorado e você começou a pensar em resolver o problema com as suas próprias mãos. Então você estava prestes a agir de acordo com a forma como se sentia em relação a toda a situação. Em outras palavras, você estava prestes a reagir de acordo com a carne, talvez com raiva, frustração, desespero, vingança ou até amargura. No entanto, uma das coisas que acontecerão para mostrar a você que Deus interveio e está travando essa batalha por você é uma certa contenção de reagir. Não é de admirar que Moisés tenha dito aos israelitas quando eles começaram a entrar em pânico diante do Mar Vermelho: o Senhor lutará por vocês, fiquem quietos. Algo semelhante aconteceu nos dias do rei chamado Ezequias. A história está registrada em 2 Reis capítulo 18, versículo 19. O rei da Síria havia sitiado a cidade de Ezequias. Com medo e talvez para evitar problemas, o rei tentou negociar com ele e chegar a um acordo. Ezequias acabou dando a ele alguns dos vasos de ouro do templo, algo que ele não deveria fazer. No entanto, ele fez e pensou que havia resolvido o problema, mas assim como o diabo sempre volta para pedir mais, o rei da Síria voltou para exigir muito mais do que havia sido dado inicialmente. Ele chegou a blasfemar contra o nome de Deus e zombar da fé de Ezequias e da nação em Deus.
No entanto, apesar de tudo isso, as Escrituras dizem que o povo não respondeu aos mensageiros do inimigo enviados para instilar medo e provocá-los. Quando Ezequias viu suas cartas, ele as levou ao templo, rasgou suas vestes e pediu ao povo que jejuasse enquanto todos buscavam a face de Deus por sua intervenção nessa situação desesperadora. Isso não soa como algumas situações familiares em que você às vezes se encontra? Você pode ter que lidar com um agressor, seja no trabalho, em casa ou na escola. Você pode ter que lidar com uma alegação falsa, uma ameaça injustificada ou um ciclo interminável de uma anormalidade após a outra. As opções podem se apresentar e às vezes pode parecer que acabar com sua vida seria a melhor opção, porque não há escapatória. No entanto, estou aqui para lhe dizer que Deus pode assumir a sua batalha se você confiar a Ele, como Ezequias e os israelitas fizeram. Mas assim como Moisés, os israelitas ou o rei Ezequias, a primeira coisa que acontecerá quando Deus lutar por você é que você sentirá um poder maior, te impedindo de atacar ou tomar medidas drásticas. Em vez disso, você se encontrará buscando a paz ou apenas mantendo silêncio enquanto confia na intervenção de Deus. Número 2. Deus começará a acertar certas coisas na vida daqueles que lutam contra você. Isso geralmente envolve pessoas que se colocam contra você e tornam sua vida difícil. Foi isso que aconteceu depois que o rei e seu povo oraram. Deus enviou uma mensagem a eles por meio do profeta Isaías, que estava vivo e ativo na época do reinado de Ezequias sobre Judá. 2 Reis capítulo 19, versículos 5 e 7. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei de Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Também aconteceu no Egito, através das 10 pragas que caíram sobre os egípcios enquanto eles se recusaram a deixar os israelitas saírem. Sua oposição pode não admitir, mas eles saberão que essas coisas estão acontecendo por sua causa. É o primeiro sinal de que Deus está se levantando para você, uma forma de alerta para eles. Se eles se recusarem a prestar atenção, eles se preparam para o golpe final de Deus. Para Faraó, o golpe final foi o Mar Vermelho. Para Amã, que se levantou para lutar contra Mordecai e os judeus, o golpe final foi a forca que ele preparou para executar Mordecai. Como se trata de um golpe de advertência, a oposição pode levar a sério e nesse momento você pode perceber mais agressão contra você, que é o nosso terceiro ponto. Número 3. A luta vai ficar intensa. Enquanto você ora, jejua e procura permanecer apenas nas instruções de Deus e não pega em armas para si mesmo, Deus começa a fazer movimentos de advertência em seu nome. Como você sabe que algo já está acontecendo? A batalha vai ficar intensa. Sempre digo aos cristãos, quando você ora sobre um problema e ele piora, é hora de orar ainda mais, porque algo já começou a acontecer. O diabo ficará mais agitado. Aconteceu com Ezequias, 2 Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 14. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Assíria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: O seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos. Mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezef e mataram o povo de Éden que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, Arpade, Sefarvaim, Rena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali, na presença de Deus, o Senhor. Essas são as ameaças destinadas a impedi-lo de fazer o que você estava fazendo, que desencadeou a intensidade dos ataques. Como um cristão sábio, você orará mais, permanecerá contido e continuará fazendo o que Deus disse que você deveria fazer.
É por isso que é necessário que você, como cristão, saiba como manter seu espírito sensível o tempo todo, andando em obediência e mantendo-se espiritualmente puro. Então você saberá o que Deus está dizendo e será capaz de saber o que Ele está fazendo naquele momento. No entanto, este é o evento que leva ao seu progresso. Assim que ficar intenso, saiba que Deus está prestes a desferir o golpe final e encerrar a luta. Graças a Deus, Ezequias e o povo já sabiam disso. Eles continuaram a orar e esperar em Deus. Adivinha o que aconteceu a seguir? Deus assumiu toda a batalha e terminou de uma vez. Em uma noite, um único anjo de Deus eliminou um exército de assírios acampados contra o povo de Deus. Como se não bastasse, quando o rei assírio se retirou, pensando que estava tudo acabado, seus próprios filhos conspiraram e o mataram no templo de seu próprio Deus. Este é o evento final da batalha que Deus luta por você. Número 4. Deus vira o inimigo contra si mesmo. Deus luta por seu povo com sua própria provisão e não com a deles. Em vez disso, Ele lhe dá sua paz e descanso enquanto entra no fogo para lidar com o inimigo. Por causa da maneira como o rei da Síria morreu, ninguém poderia tomar a glória para si. Eles sabiam que só Deus poderia ter feito isso. Os filhos que o mataram nem sabiam que era Deus quem os impelia contra seu próprio pai para livrar seu povo das mãos do rei. Quando Deus luta por você, Ele coloca confusão e divisão no campo do inimigo. É por isso que a Bíblia diz em Jó capítulo 5, versículo 12: Ele frustra os planos dos astutos para que suas mãos não alcancem o sucesso. Este é um dos meus sinais favoritos de que Deus está lutando por você. Ele vira o inimigo contra si mesmo e não liga nada a você. Seus planos podem sair pela culatra ou nem funcionar. Eles podem denunciar um ao outro ou começar a se destruir sem nenhum motivo, apenas para que seu nome seja justificado. É assim que Deus trabalha. Mas, por favor, saiba que Deus não pode lutar por você se você não permitir. Como permitir que Deus lute por você? Faça o que Ezequias e o seu povo fizeram. Confie sua batalha a Ele. Se deixar Deus lutar, você não precisa mais lutar. Veja, a sala de guerra do cristão é o lugar das orações. Suas armas são as palavras, orações e louvor. Com esses três, o Filho de Deus é uma força a ser enfrentada. Permita que Deus tome conta da sua luta, meu amigo e minha amiga. Deixe que esses testemunhos que compartilhei com você hoje te encorajem a saber e acreditar que seu caso não é impossível.